função adjetiva e o substantivo podem desempenhar a função no predicativo, né, do sujeito. O pronome também acontece a mesma coisa e o numeral. Exemplo: a responsável é ela. Sujeito e predicado. O verbo é um verbo de ligação. Ele se encontra no predicado, mas traz uma característica atribuída ao sujeito. Meu carro é aquele. A mesma coisa. Sujeito, meu carro. Predicado é aquele. Aquele é um pronome, mas ele aqui tem a função de um predicativo do sujeito, porque traz uma característica atribuída ao sujeito. Um numeral. Somos 24 para almoçar. Quem são os 24 para almoçar? Sabemos aqui que essa oração apresenta um sujeito implícito, né? Sujeito desinencial nós. Ele não está aqui na oração, mas toda ela é um predicado e apresenta um predicativo do sujeito, 24, que é um numeral, está após o verbo ser. Olha o verbo ser aqui, ó. É um dos verbos de ligação. Eles eram só 3. A mesma coisa. Todas essas palavras em negrito, elas já são atribuídas como predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito e os verbos de ligação. Precisamos compreender que o predicativo do sujeito ele aparece na maioria das vezes, tá, em um predicado nominal. Nós temos um predicado verbal, um predicado nominal e um predicado verbo nominal. No predicado nominal, nós vamos ter o verbo de ligação, tá? E uma característica atribuída ao sujeito que vai funcionar como predicativo do sujeito. Os verbos de ligação também são chamados de verbos não nocionais ou copulativos, ou seja, eles ligam uma característica ao sujeito, indicando um estado e não indicam uma ação realizada. É muito importante vocês lembrarem dessa regra gramatical, que o verbo de ligação, ele não apresenta ação, nunca. Ele vai sempre apresentar um estado. Lembrando, já vimos também nas nossas aulas virtuais, que os principais verbos de ligação, ser, estar, parecer, ficar, permanecer, tornar-se, continuar, andar, etc. Esses são os principais verbos de ligação. Quando eles estiverem numa oração, eles vão ser sim um verbo de ligação, se eles indicarem apenas o estado do sujeito. Se vocês encontrarem esses verbos numa oração e eles não indicarem o estado e sim uma ação, eles deixam de ser verbos de ligação para ser um verbo transitivo. Por isso é importante focar que os verbos de ligação, eles indicam estado permanente do sujeito. O predicativo do sujeito sem verbo de ligação. Mas o que é isso, professor? O predicativo do sujeito não aparece verbo de ligação? Bem, alguns gramáticos, eles frisam, né, que pode ocorrer um predicativo do sujeito com a presença de outros verbos significativos, que aí vai ser chamado de um anexo ou um atributo do predicativo. Olha esse exemplo. Ele falou emocionado. O bailarino dançou compenetrado. As crianças corriam alegres. E o menino dorme sossegado. Todas as características estão aqui, mas os verbos são verbos significativos. Isso não vai ser sempre, tá? Isso aí são algumas regras que alguns gramáticos eles apontam que pode acontecer. E aí, pessoal, nós vamos compreender melhor o predicativo do sujeito quando nós entendermos que o adjetivo, tá, que atribui característica ao substantivo, ele vai estar na oração, sendo que ele vai estar atribuindo características ao sujeito. Lembrando que nós podemos ter um adjetivo, uma locução adjetiva, um substantivo, ou um pronome, ou um numeral, exercendo a função sintática no predicativo do sujeito.